Boa tarde. Nós vamos iniciar agora o treinamento sobre projeto básico de obras públicas e elaboração de orçamento. Eu preparei aqui uns tópicos para a gente conversar a respeito sobre as peças do projeto básico, que compõem o projeto básico de obras públicas, né? A gente tem aqui a peça de projeto básico, né, que inclui... O que é esse documento? Ele é um documento que engloba a justificativa pela qual é necessário esse projeto básico. A gente tem modelos, tá bom? Quando a gente for falar especificamente sobre projeto básico, vou mostrar o modelo. É a fonte de recurso, nome da obra, os elementos, né, cronograma. Então, ele é um resumo de todas as informações, né, dos anexos. Tem dois itens aqui que entrou por causa da nova lei de licitação, a atualização da lei de licitação, que é o mapa de risco, né? Mapa de risco da licitação e o ETP, que é estudo técnico preliminar, tá bom? Também esses dois itens também entram agora por causa da nova lei de licitação. A mapa de risco e estudo técnico preliminar. Aí a planilha orçamentária, né, que é o objeto do nosso treinamento de hoje, eu vou começar por ela. Composição de custo unitário, memorial de cálculo, né, cronograma físico-financeiro, cálculo do BDI, especificação técnica, memorial descritivo, relatório fotográfico do terreno, né, é importante. Por exemplo, se for uma reforma, esse relatório fotográfico ele vai registrar como o prédio está, né, no momento, antes de receber ali o investimento do recurso. Se for uma construção, você tem que fotografar o terreno antes da construção, tá? Então, como é que é esse relatório? Fotos aéreas ou então do próprio Google Earth, ok? Foto da frente do terreno, laterais, fundos, acesso, né? E essas fotos elas têm que estar datadas, georreferenciadas, tá bom? Documento do terreno, tá bom? É importante que as obras tenham documento do terreno. Se não tiver, colocar uma declaração de posse, porém, correr atrás, né? Agora, especificamente em Boa Vista do Ramos, a gente conseguiu a legislação, né? De doação e tal. Então, agora a gente está conseguindo tirar os documentos no cartório, tá bom? Então, vamos dar prioridade na questão da documentação do terreno. Aí o termo que é fonte que vai financiar a obra, né? Se for convênio, né? Por exemplo, se for um convênio com a FNDE, a gente deve colocar ali o termo de compromisso do FNDE, né? Caso seja um convênio no Transfere Gov, a gente coloca ali o termo de compromisso. Então, aquele profissional que está fazendo o projeto básico, ele tem que se preocupar em conseguir esse documento, tá bom? Porque quando ele for entregar, ele vai ter que reunir toda essa documentação para entregar, tá bom? Então, perguntar o que é, qual vai ser a fonte, é convênio. Se for recurso próprio, o próprio financeiro, né, faz um ofício indicando ali o empenho e tal. Mas quem está elaborando o projeto básico tem que se preocupar com isso. Aí os projetos, né, finalmente os projetos, locação, localização, né, topografia, planetimetria. A gente vai também mostrar modelos, né, de como é que faz esses projetos, principalmente topografia, né, que a gente faz aqui no escritório, baseado na elevação do Google, né? Assim, como a gente não tem topógrafo, a gente tem que utilizar o que a gente consegue, né? Então, a gente faz ali um nivelamento do terreno, uma verificação da elevação via Google Earth, tá bom? E aí os projetos de arquitetura, né, que é planta baixa, corte, fachada, principalmente acessibilidade, tá bom? Eu quero que a gente faça esse tipo de planta, porque
no Tribunal de Contas tem batido muito, né, na questão dos projetos. Vocês são arquitetos, vocês sabem a importância, né, da acessibilidade no prédio. É rampa, né? É as portas lá de 1,90 m, basicamente isso. As barras de apoio nos banheiros, banheiro PNE. Então, o tribunal ele tem batido muito nas auditorias em relação a isso. Tá? Planta de esquadria, se for necessário, se não der para definir na planta baixa, né, se houverem muitas esquadrias diferenciadas que não der para definir na planta baixa, porque geralmente na planta baixa dá para a gente definir revestimento, né, piso, teto, piso, parede e teto, esquadrias, né, se não tiver muitas esquadrias diferentes, dá para colocar lá também, né, paginação, né, e tal. Modelo, o tipo de cobertura, dá para botar um detalhe de cobertura também na planta baixa. Então, assim, que é o meu convite para vocês, né? Esse treinamento ele pode servir para várias pessoas, né? Mas hoje nós estamos dedicando esse treinamento para a equipe de arquitetura de Bolsa do Ramos, né? Então, assim, o que eu peço? É que o projetista, quando ele tiver essa noção de orçamento, ele já vai projetar pensando no orçamento. Então, eu preciso definir isso aqui, né? Se eu não sei que material que o prefeito quer que use, então eu vou perguntar, porque eu tenho que concluir esse projeto já com essas definições, né, de piso, teto e parede, tipo de cobertura, tipo de forro. Então, tudo isso dá para a gente colocar na planta baixa, para não estar fazendo um monte de planta. A gente pode estar definindo essas coisas na planta baixa, botar o máximo possível de informações na planta baixa, tá? Se eu não sei o material que é para usar, eu tenho que perguntar, tá bom? Eu estou passando para vocês, arquitetos, essa responsabilidade, tá bom? De definir o material, tá? Então, assim, o que acontece? Eu não sei qual material que o prefeito quer. Beleza, vocês são os arquitetos, tá? Vocês têm que perguntar e dar sugestões. Olha, e aqui nesse treinamento a gente vai ver a questão do orçafácio, que é um mundo de preço, tá? Mas tem que fazer orçamento, porque a gente não sabe quanto é que custa, se é o mais caro, se é o mais barato. Cara, nesse treinamento a gente vai ver o orçafácio. Então, dá lá uma clicada no orçafácio e anota. Esse piso custa tanto, prefeito. Esse outro piso custa tanto. Rapidinho a gente vê esse preço no orçafácio. Tá bom? Que a gente vai ver nesse treinamento. Então, assim, quando disser assim, terminei o projeto, terminei com as definições, tá? Com as definições. Tem que ter esse trabalho de perguntar, de definir as informações, as definições, beleza? Tô com a dúvida? Joga lá no grupo de Boa Vista. Eu preciso da definição do material para o projeto fulano de tal. Eu tenho 2 sugestões. Esse aqui custa tanto, que eu já vi lá no nosso fácil, esse aqui custa tanto. Mas se o prefeito quiser outro material, a gente está disponível. Então, assim, não vai ser entregue mais projeto em aberto, tá bom? Vou entregar. Não. É perguntar qual material que tem que ser definido. Beleza? Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar dessa forma, tá bom? Que é assim que entrega o projeto de arquitetura, tem que estar com todas as definições. Senão, não resolve nada. Né? Então, não resolve nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Continuar na chamada. Ninguém chamada. Tá, continuar nela. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, projetos, né? Planta baixa, corte, fachada, acessibilidade, esquadrias, tá? Então, assim, a sugestão é que a gente defina tudo isso na planta baixa, né? Na planta baixa. Se todas as informações estiverem na planta baixa, vai ser praticamente planta baixa, corte fachada. Entendeu? Vai ser no máximo isso daí. Se a gente conseguir definir tudo na planta baixa. Aí tem os projetos complementares, né? Que é a elétrica, hidráulica, sanitária, incêndio, né? E estrutura, né? Que é a estrutura de fundação, superestrutura, né? E também a estrutura da cobertura, tá bom? Por exemplo, se for uma estrutura metálica, estrutura de madeira, tem que ter projeto de estrutura de cobertura,
tá bom? Tem que ter. Deixa eu ver aqui o detalhe. Para fazer um projeto de fundação, a gente precisa do laudo de sondagem. Inclusive, na nova lei de licitação, já era obrigatório, né? Já estava definido na especificação do TCE a exigência do laudo de sondagem. Porém, na nova lei de licitação, é mais que obrigatório, né? É essa que pega a notificação mesmo. Tá? Então, qual é a minha sugestão? A gente vai fazer uma fundação sapata direta sempre, tá bom? Usando ali um mínimo de fundação. 60 por 60, né? O mínimo ali dessa pata. Só para fazer o orçamento, tá? E aí, o que acontece? O engenheiro tem que avaliar o terreno, tá bom? Então, como a Aline está em loco, ela tem que ir no terreno. Então, com as fotos do terreno, o arquiteto que está fazendo o orçamento, né, vai ter condições ali, poxa, o terreno, ele não é esquisito, né? Então, assim, a gente vai botar o laudo de sondagem no orçamento, tá bom? E aí, o projeto executivo de fundação, a gente vai botar no orçamento, tá? Então, assim, a gente pode até botar no orçamento o projeto de elétrica executivo e o projeto de estrutura, de fundação e superestrutura. Tá bom? É a minha sugestão. Os outros, eu creio que a gente tem a condição de fazer. Tá bom? E, finalmente, a RT, né? Ou RRT de arquiteto, englobando o projeto básico. O que é? Tudo, né? Desde a parte de orçamento, a especificação técnica, memorial descritivo, tá bom? Então, assim, todas essas peças a gente tem que estar entregando para tudo isso aí é necessário para licitar, tá bom? E hoje a gente vai verificar sobre orçamento. Tá, então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o seguinte: para orçar uma obra é necessário ter noção da sequência de execução da mesma, tá? Então o que eu fiz? Eu baixei uma planta, um orçamento aqui do FNDE. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Só para vocês terem noção do que tem no orçamento. Tudo bem? Olha só, o que a gente observa aqui nesse orçamento? A gente observa aqui o nome da obra, né? O nome da obra, creche tipo 2, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai usar aqui um exemplo do playground, né? Da quadra com playground em Boa Vista do Ramos. Então, é importante a gente definir o nome da obra. Por quê? Porque isso impacta na fonte de recurso da contabilidade. Então, quais são os tipos de obra? Né? Construção, tá? Reforma, ampliação, né? Adequação, alguma coisa assim. Então, são basicamente esses títulos. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu defino construção, a contabilidade ali ela vai classificar essa obra, o recurso, por exemplo, se for o recurso próprio, né? Ela vai classificar como um bem de capital, tá? Então, até esse nome da obra não pode ser de qualquer jeito, tá? A pessoa que está fazendo orçamento, está fazendo projeto, tem que pensar no nome da obra. Então, por exemplo, essa aí da quadra com playground, né? Então, como é que eu colocaria o nome? Construção de uma quadra, ela não é coberta, né? Eu já vi as fotos, de uma quadra, construção de uma quadra com playground para o município de Boa Vista do Ramos. Esse é o nome da obra, beleza? Aí, o endereço, nessa obra aqui está faltando aqui, né, o endereço. Ele põe a unidade federativa, mas eu vou alterar aqui endereço. E aí a gente precisa identificar direitinho o endereço da obra, né, com o nome da rua, né, número e bairro. Se não tiver número, é sem número, né? Rua fulana de tal, sem número, bairro fulano, tá? Tem que ter o endereço na obra, tá? E o SINAP, tá? O que é esse SINAP? Olha só, obras públicas, obrigatoriamente, né? E aí a legislação recomenda, né? Que se utilize referências de preço
de ampla divulgação pública, né? Então, o que é esse SINAP? O SINAP, ele é um banco de referência elaborado pela Caixa Econômica Federal e está disponível lá no site da Caixa, SINAP, né? Todos os meses ali você tem a disponibilização ali dos preços unitários, tá? Então, assim, para obras públicas, o Tribunal de Contas recomenda, observe que ele não usa a palavra obrigatória, ele recomenda a utilização do SINAP, né, como referência de preço. Ah, Lourdes, e se aquele preço aquele serviço que eu estou atrás no orçamento não tiver no SINAP, o que eu faço? No Orça Fácil, tem outros bancos de preço, tá? Quando eu vou abrir aqui o Orça Fácil, eu vou estar mostrando para vocês. Tem outras referências que vocês podem usar, tá? E aí a gente vai botar sempre no código de referência o endereço bonitinho, com código e ponte de referência, tá bom? E aí eu consigo fazer esse meu orçamento. Ah, Lourdes, mas é um serviço muito atípico, específico daquele meu orçamento, e não tem nem no SINAP, nem nenhum banco ali do Orça Fácil. O que eu faço? A outra solução é cotação de preço. Você vai cotar com 3 empresas diferentes, e aí você vai ter que apresentar a proposta da empresa, né, com CNPJ, telefone, né, e ali a descrição do preço, 3 empresas diferentes, vai tirar a média ou usar o menor preço, tá? Então, assim, você também pode apresentar a sua cotação, ou então apresentar uma composição de custo própria, né, que você mesmo elabora, tá? Então, são essas formas de definir preço unitário para serviços em obra pública, tá? Quando a gente for ali para o Orça Fácil, eu vou mostrar melhor. Outra coisa aqui, ó, que é definido no orçamento, tá? Tudo isso é o cabeçalho, a gente está definindo antes de entrar no orçamento em si, tudo bem? Se o BDI, né? Se o BDI ele é desonerado ou não desonerado, tá bom? Tá, o que é BDI? É bonificação de despesas indiretas, tá? O que é isso? No orçamento público, né, você tem esse carinho que se chama BDI, porque lá dentro tem lucro da empresa, impostos, tá bom? Tudo isso é definido no cálculo do BDI, que eu também tenho um modelo aqui, vou mostrar para vocês. Então, lucro da empresa, impostos, administração central, então tem uma ISS, enfim, tem uma série de encargos, né, que incidem nesse BDI, que é para a empresa ter lucro, né, e cobrir esses outros custos que não estão na composição de custo unitário, né, de cada serviço. Tá? Então, esse cálculo do BDI, quem é que define? O orçamentista. O orçamentista define, tá bom? O BDI, ele pode usar ali na faixa que ele quiser. Para a obra pública, a gente vai economizar, né? Para a administração pública, a gente vai usar ali um BDI razoável, sempre para menos, que a gente quer economizar, né? Pega quem quer, né? Só que se você quiser aumentar também um pouco, você pode aumentar, isso fica a critério do orçamentista, mas sempre nos limites ali que o TCU, ele preconiza. Tá bom? E aí, o que é o desonerado e o não desonerado? Tá? Desonerado de INSS. Então, se eu digo que o meu BDI ele é desonerado, quer dizer o quê? Que no meu custo unitário, não vai estar incidindo na mão de obra o INSS, tá? Desonerado, com desoneração, tá? E isso vai fazer o quê? Vai fazer o meu custo unitário ser menor. Porém, esse INSS ele precisa aparecer em algum lugar. Ele vai aparecer onde? No BDI, né? Então, o que vai acontecer? O meu preço unitário vai ficar menor, porém, a minha compensação vai para o BDI. Né? Geralmente, ali, os BDI de obra desonerada, de BDI desonerado, vai para ali para 28% a 31%, tá bom? Enquanto que o não desonerado, né, que é não desonerado de INSS, ele vai ficar um preço menor, né, maior,
né? E o meu BDI ele vai ali ficar na faixa dos 25%. Tá bom? 24% até 25%. Tá bom? Tá, então o que eu fiz? Defini o nome da obra, defini o endereço, defini qual SINAP que eu vou usar, né? Se é desonerado, se é desonerado, né? Se é de agora, de dezembro de 2025, né? Eu vou definir essa data, esse período, né? E vou definir também a porcentagem do BDI, tá? Agora sim, eu fiz todas essas definições, eu vou partir para o orçamento em si, tá bom? Então, esse orçamento aqui, ele está pronto. Tá? Então, o que eu quero mostrar com esse orçamento aqui? O que tem no orçamento de obra? Dependendo da obra, claro, cada obra é uma particularidade, né? Cada orçamento é único, né? Porém, você precisa colocar as coisas que sempre aparecem no orçamento. Por exemplo, serviços preliminares, né? Isso aqui geralmente tem em toda a obra, né? Em todo orçamento de obra. O que é isso? É a placa de obra, né? Que você precisa colocar uma placa de obra obrigatório. Tapume, né? Você precisa vedar ali a construção, durante a construção, para proteger, né? Entrada de energia elétrica, porque você vai fazer funcionar ali martelete, betoneira, então tu precisa de um ponto de energia ali. Ligação provisória de água e esgoto, né? Porque os trabalhadores precisam de um banheiro, né? De um refeitório ali, enfim. Né? Então, precisa desse ponto de água e esgoto. Aquele, no FNDE, ele bota a alocação de container para o escritório, né? Para o escritório e para o depósito de material de construção. Porém, a gente constrói de madeira mesmo, tá bom? Geralmente, nossa fácil tem lá o construção de depósito, metro quadrado, tá bom? E aí a gente coloca, em vez de aluguel de container, isso aqui está fora da nossa realidade aqui do Amazonas. A locação da obra, tá faltando aqui, locação da... tá aqui, locação da obra. Locação da obra, que é para fazer a fundação, certo? E a administração de obra, tá? E o que é essa administração de obra? É o engenheiro, é o vigia, é o encarregado, né? Lembrando que essa administração de obra tem um detalhe. O Tribunal de Contas recomenda que a administração de obras não ultrapasse 6% do valor total do orçamento, né? Porque senão isso gera notificação do tribunal, tá bom? E aí, para cada serviço, né? O que a gente pode observar aqui, ó? A gente tem o número, né? Do macro serviços preliminares, número 1, né? São serviços preliminares. Aí, começando, dentro dos serviços preliminares, a gente tem, por exemplo, placa de obra, né? Aí aqui tem um código, né? Aqui tem um código. Esse código é referente ao SINAP. Olha aqui, ó, fonte, ó, SINAP. Beleza? Então, se eu pesquisar lá na sua face e colocar esse preço, esse código, nessa referência de preço, sendo desonerado, eu vou encontrar esse preço aqui, 460 e 54, tá? Depois a gente vai ver lá se é verdade isso, tá? E a gente tem aqui a unidade, né? A unidade. Geralmente a placa de obra é em metro quadrado, cada serviço tem um tipo de unidade, isso está definido lá no nossa face, tá bom? E a quantidade, tá? E aí, esse meu preço total, ele está aqui em fórmula. Não está em fórmula. Mas o que seria aqui o preço total? Seria a quantidade, estou botando aqui, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Igual a minha quantidade vezes o meu preço unitário, tá bom? Que daria aqui 4.605, ok? E aí, o que acontece? Tem dois jeitos da gente considerar o BDI aqui nesse preço unitário, porque esse preço aqui está sem BDI, beleza? O que a gente pode fazer? Ou a gente insere uma coluna aqui, né? Aí colocaria preço unitário com BDI, né? Preço unitário com BDI. Aí a gente teria que fazer essa multiplicação aqui, ó. Preço unitário, que é os 460, né? 460 vezes 1,25. Lembrando que o meu BDI aqui está definido, né, 25%. Tá? E aí ele sobe para 575. 575.
tá? E aí a minha multiplicação, então, na verdade, seria quantidade vezes o meu preço unitário com o BDI, 5.766. Esse é um jeito de fazer, tá? O outro jeito é considerar o BDI no final da planilha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no final da planilha, olha aqui, ó, valor do BDI, né? Então, aqui, esses 3.155.000 é sem BDI, tá? É a quantidade vezes o preço sem BDI, que somando tudo, né, dá os 3.155.000. Só que o que ele faz aqui, ó? Ele multiplica, né? Ele tira 25% desses 3.155.000. Então, esse aqui é o preço do BDI para esse orçamento. Então, qual o valor total do orçamento? Né? É o preço sem BDI, total do orçamento, mais o BDI, que dá 3.943.000, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá bom? De uma planilha pronta, para eu mostrar para vocês os elementos que tem numa planilha. E agora, até agora a gente só está falando serviços preliminares, beleza? E da administração de obra, tá bom? Lembrando que isso é uma construção de uma creche, ok? Então, o que acontece? E a gente está numa construção do zero, tudo bem? Então, o que a gente combinou aqui? Né? Que a gente colocaria o laudo de sondagem, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso incluir uma linha e colocar laudo de sondagem, e a gente combinou também que a gente colocaria o preço do projeto executivo, certo? Então, projeto executivo de estrutura, né? De estrutura de fundação. Estrutura de fundação e superestrutura. Superestrutura, né? E também pode botar elétrica aqui, elétrica. Pronto, tá? E onde é que eu encontro esse preço para esses itens, tá? Olha, esses aqui eu vou ser sincera com vocês, é cotação de preço, tá bom? A gente vai cotar com 3 empresas, vamos atrás de 3 empresas que façam laudo de sondagem, projeto, e vamos apresentar 3 cotações, tirar a média dos preços, para poder colocar aqui, tá? Já que a gente não tem laudo de sondagem, é muito arriscado estar assinando projeto de estrutura. Eu vou ser sincera, eu sou engenheira civil, mas eu não assino projeto de estrutura, principalmente sem laudo, tá? Então, assim, é necessário, tá bom? É necessário a gente fazer aí laudo de sondagem, tá bom? Aí algo que a gente teria que conversar ali com o prefeito também, porque a gente precisa fazer laudo sondagem nesses terrenos, né, para estar fazendo ali de forma segura o nosso projeto de fundação, certo? Tá, então beleza. Deixa eu ver aqui qualquer outra coisa que eu ia falar para vocês. Tá, memorial de cálculo, tá. Ainda sobre memorial de cálculo, o que é o memorial de cálculo, né? Deixa eu projetar aqui esse outro exemplo de orçamento que eu separei aqui para vocês. Esse aqui é um outro orçamento que eu separei, tá? Era um orçamento antigo de Boa Vista do Ramos que eu tinha feito, uma obra do CRAS, tá? E aqui, botei administração, né, com 3 itens, engenheiro, encarregado, vigia, né? Unidade, tá. Aí eu botei sondagem e projetos executivos aqui. E aí, o que acontece? O que é o memorial de cálculo? Tá? Toda essa quantidade aqui que eu coloco nessa coluna, eu tenho que explicar para o tribunal, né? E também isso vai servir para a própria empresa, tá bom? Eu tenho que explicar da onde eu tirei esse valor. Por exemplo, engenheiro civil, né? Engenheiro civil, eu coloquei que seria a hora, né? A unidade, e botei 176 horas. E da onde que eu tirei isso? Né? Daqui do memorial de cálculo. Eu defini aqui no meu memorial de cálculo que eu iria trabalhar 8 horas vezes 5 dias, que daria 40 horas, tá? Isso aqui não está batendo com a planilha aqui, né? Com o modelo. Né? Provavelmente eu fiz alguma alteração aqui, mas eu preciso justificar aquelas 76 horas, tá bom? Então,
O engenheiro civil, geralmente, ele trabalha algumas horas em função da quantidade de meses que vai durar a minha obra. Por exemplo, eu posso colocar ali para ele tantas horas por semana, sei lá, 2 horas por semana, né, durante 8 meses. Depende da quantidade do meu cronograma, do tempo do meu cronograma. Tá bom? Então, se eu definir que a minha obra vai durar 4 meses, eu tenho que calcular ali um valor para o engenheiro durante os 4 meses. Ah, Lourdes, e se eu colocar ali engenheiro 6 horas, né? Um salário mensal de um engenheiro. Por que eu não coloco assim tão cheio? Porque fica um preço muito alto. Né? No Sinap, ele engloba todos os encargos. O preço do engenheiro fica muito, muito alto, isso encarece muito o orçamento. Então, a gente bota ali um valor para o engenheiro, tá bom? Mas, se tiver recurso sobrando, você pode colocar ali tranquilamente o valor mensal do engenheiro vezes os meses do cronograma, né? Seria, assim, o mais correto. Tá bom? Porque no Sinap tem tanto hora quanto mês, tá bom? Então, são as duas situações, tá bom? Então, por isso, ó, esse memorial de cálculo aqui, ó, administração de obra, né? Pintura, olha aqui, ó, eu abri aqui, ó, tem tanto de perímetro, né? Vezes tanto de altura, dá tantos metros quadrados, tá? Então, por que eu preciso das plantas, né? Por exemplo, eu calculo na mão, depois eu digito, né? Aqui no Excel. Né? Então, por exemplo, para calcular uma pintura, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz para calcular uma área de pintura? Né? É a largura da alvenaria vezes a altura que eu vou pintar. Na verdade, é uma área, é o cálculo de uma área. Né? Então, para cada serviço tem um jeito de calcular. Né? Então, voltando aqui para a planilha. Como é que eu vou calcular a hora do engenheiro? Né? Como é que eu vou calcular a hora do engenheiro? Né? Tantos meses no cronograma de execução. Quem é que define o cronograma de execução? É o orçamentista, é o projetista também. Né? Então, assim, por exemplo, é uma obra de 4 milhões. Em quanto tempo eu vou fazer? Eu preciso definir isso. Tá bom? 8 meses, 10 meses, eu preciso definir. Tá bom? É o projetista junto ali com o orçamentista. E aí você tem que ter noção de sequência de obras. Você está executando em Boa Vista do Ramos, né? Você está executando em Boa Vista do Ramos, tu tem que trazer o material de Manaus. Tem uma outra situação aqui que eu lembrei, que eu não coloquei para vocês aqui no outro orçamento, que é a mobilização de obra, que ele também entra aqui nos serviços preliminares, tá bom? Vou colocar aqui, ó, mobilização. Tá? O que é essa mobilização? É eu trazer material de lá de Boa Vista, lá de Manaus para Boa Vista do Ramos. Né? Como eu estou trabalhando no interior, eu tenho que fazer essa mobilização. Né? Eu não encontro material de construção em grande quantidade em loco. Se eu encontrar, é muito caro. Né? Então, às vezes, fica mais vantajoso para um construtor que pegue uma obra de grande vulto, né? Ele embarcar esse material na balsa e trazer para Boa Vista. Né? Então, essa balsa custa quanto? Né? Novamente, você vai atrás de 3 cotações para tirar a média, para apresentar aqui na sua composição de custo. Né? Então, tudo isso o orçamentista vai ter que correr atrás. Tá? Cotação de preço, dos que não tiveram Sinap, principalmente para trazer para a realidade do Amazonas, tá bom? Tudo isso é assim. Mas também depois que a gente fizer a gente já tem aquele banco de referência, né? Para mobilização de obra, para laudo de sondagem e para projeto. Né? Só uma vez que a gente vai fazer. Né? E a gente vai repetindo isso para todos os orçamentos que a gente for fazer. Beleza? A gente só vai ter trabalho uma vez, tá? Beleza. Então, assim, projeto complementar, eu botei uma unidade. Por quê? Porque nessa proposta, ele vai descrever tudo que ele vai mostrar de projeto. Né? Projeto de elétrica, de hidráulica, enfim, a gente vai definir lá e o cara vai dar um preço para aquilo. Então, geralmente, eu coloco uma unidade que custa X, de acordo com a cotação que eu encontrei. Né? Laudo de sondagem, geralmente é em metro. Né? É cobrado por metro de sondagem. Então, eu tenho tantos furos de tantos metros que isso dá uma quantidade.
E essa metragem é quanto? Isso daí quem vai dar é quem está cotando também. Beleza? O preço. Mobilização. Na verdade, essa mobilização geralmente é em viagem, né? É tanto a viagem, né? Geralmente eles não cobram por tonelada. Mas no memorial de cálculo, você vai ter que descrever os materiais que você vai estar trazendo. Eu não, simplesmente não posso colocar aqui uma viagem custa tanto, eu tenho que justificar, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o superfaturamento. Com o superfaturamento. Bebendo. Entrada aqui, manda aí. Não, eu peguei a galinha. Ah, tá. A gente tem que tomar cuidado com o superfaturamento de orçamento, tá? Para não cair ali na peneira do tribunal. Então, pensem que vocês vão estar fazendo um orçamento que vai ser auditado no ano que vem, tá bom? E o auditor ele vai olhar o memorial de cálculo, vai olhar a especificação técnica, o memorial descritivo, tá bom? Então, o que acontece? Tem que ter uma compatibilização entre o que está definido no projeto, o que está definido no orçamento, no memorial de cálculo, no memorial descritivo e na especificação técnica. Tudo tem que casar. Vocês já ouviram falar sobre BIM, né? BIM. E, inclusive, em 2024, já era para as prefeituras estarem trabalhando em BIM, tá? E outra coisa que eu vou deixar aqui, já que a nossa equipe é top, né? Eu trabalhei 8 anos na instituição anterior, e era museu, mais outro engenheiro e um garoto que nem técnico era, e aprendeu tudo com a gente, né? Desde projetar em Revit até orçar. E era essa a minha equipe, né? Então, hoje a gente tem 2 arquitetos, uma estagiária uma estagiária de arquitetura, eu como engenheira, mais uma engenheira, ainda tem a possibilidade de contratar mais pessoas, né? Então, assim, Boa Vista do Ramos tem tudo para implantar o BIM na prefeitura. O que é o BIM, sistema em BIM? Em trabalhar em sistema em BIM. É você compatibilizar todo o projeto básico, né? Então, você vai sobrepor projeto de estrutura com projeto de elétrica, hidráulica, arquitetura, né? Porque qual que é o problema das obras, principalmente as públicas, né, de hoje? Que você faz um projeto básico sem laudo de sondagem, sem compatibilização, né? E aí o construtor, quando ele vai construir, ele descobre que a arquitetura está lá, mas está passando uma tubulação de hidráulica no meio da viga estrutural. Aí lá vai o cara, e agora o que eu faço? Aí ele vai e perfura a viga, né? Ele constrói a viga primeiro, depois ele vê que tinha um tubo passando lá, ele vai e fura a viga. Isso não pode acontecer, né? Você está danificando a estrutura, não pode perfurar uma viga depois de concretada, né? Então, o que acontece? A gente precisa se preocupar com essa compatibilização de projetos e estrutura. Por exemplo, tem algo no orçamento que não está previsto, tem algo no projeto que não está previsto no orçamento, né? Então, assim, e aí isso vai gerando o que? Aditivo, depois o construtor vai querer entrar com aditivo, porque tem algo no projeto que não está no orçamento, ele vai ter que fazer, né? Então, assim, por isso que é um planejamento, né? Então, assim, a gente fazendo o orçamento junto com o projeto, aí a gente vai lembrar, tem que definir isso aqui, isso não está no projeto. Projetista tem que definir isso aqui no projeto. Está faltando, né? Essa dimensão da sapata, esse tipo de revestimento, esse tipo de forro. O terreno ele é muito acidentado, vai ter que fazer uma terraplenagem. Tem que estar previsto aqui, em movimentação de terra. Isso tem que estar calculado, né? A gente tem que demonstrar, escavação é metro cúbico. Como é que calcula volume, né? Base vezes largura vezes altura, né? Então, assim, volume de aterro. Aí tem a questão do empolamento, que é de 30% em cima do teu volume que tu extrai, né? Se for um terreno que é muito terra preta, né? Você vai ter que tirar aquela terra preta. Você vai ter que tirar aquela terra preta e fazer um botar fora e aterrar aquilo que você tirou. Então, assim, é preciso conhecer o terreno, não tem para onde correr, entendeu? Então, tudo isso é o orçamento, tá? Tudo isso, quem está fazendo o orçamento, ele tem que ter noção, tá? E aí eu falei para vocês aqui, né, sobre serviços preliminares.
sobre serviços preliminares, né? Tapume, como é que calcula o tapume? É metro quadrado, né? Como é esse tapume? Né? É a metragem linear do que está sendo, do envolto, do entorno da obra, né, vezes a altura ali do tapume. E aí você precisa definir se você vai usar tapume madeira compensado, ou então galvanizado, né, sabendo que o galvanizado é mais caro que o de madeira, vamos apresentar uma alternativa ali. Se tiver dinheiro sobrando, aí já pode usar o galvanizado, né? Então, o orçamentista ele pode trabalhar de duas maneiras, né? Ele sabendo que tem muito dinheiro, é um convênio que custa, que tem tantos milhões, então eu estou ali à vontade para orçar. Não, você tem que fazer com um teto econômico, já usa os materiais mais econômicos, né? Para chegar num valor mais barato. Então, tudo isso tem que ser perguntado, né? Antes de orçar, porque às vezes a gente faz um orçamento completão, depois tem que estar cortando, né? Então, é importante a gente já começar o orçamento sabendo disso, beleza? Deixa eu ver outra coisa aqui, ó. Entrada provisória de energia é uma unidade, tá? Geralmente é uma unidade de entrada de energia e esse preço aqui é definido na nossa fase. Capina de terreno em metro quadrado, né? Você vai ver o orçamento e vai saber se precisa capinar, se não. Às vezes o terreno é limpo, né? Já está limpo ali, aí você não precisa colocar capina. Mas às vezes o terreno está no mato, né? Aí você vai e coloca a capina, tá? Em metragem quadrada, a área do terreno, tá bom? Locação, né? É a locação da fundação, tá bom? É em metro quadrado também, tá bom? Tem metragem linear, mas tem metragem quadrada. Geralmente é a área do terreno também, tá bom? Ou a área ali onde você vai executar a edificação, tá bom? Placa de obra, né? Não tem erro a placa de obra, é o tamanho da placa de obra que você definiu no memorial descritivo, tá bom? É conforme o memorial descritivo. Não pode esquecer de definir ali o detalhe das placas de obra. Por quê? Porque cada convênio tem um tipo de placa de obra. Por exemplo, o FNDE. A FNDE tem um manual, né, de placa de obra do governo federal, engloba a logo do governo federal, a logo do FNDE, tá bom? Então, tudo isso você tem que se preocupar para fazer a placa de obra. Imagina que você está fazendo essas definições para um construtor que vai tocar essa obra. O projeto básico só tem nome de básico, mas ele não é básico. Tá? Ele tem todas as informações suficientes para executar a obra, tá bom? Para o construtor. Então, esses detalhes têm que estar definidos. Quanto mais definições tiverem, menos o construtor vai encher o saco, menos o construtor vai errar, ele não vai ficar perturbando o fiscal toda hora. Como é que é isso? Como é que é isso? Mano, lê o teu material, lê a especificação técnica, lê o memorial descritivo, lê o orçamento, o memorial de cálculo. Todas essas tuas perguntas estão lá, lê o material. E se ele executar errado, agente fiscal de obra e projetista está respaldado, meu amigo. Eu coloquei ali, você não fez conforme. Né? Você não fez conforme. Você vai quebrar e vai fazer de novo. Porque eu tive o trabalho de definir isso no projeto e você não está executando. Tá bom? Então, a gente tem que se preocupar com esses detalhes, tá bom? Tá, beleza. Definiu os serviços preliminares, definiu a administração de obra. Um detalhe aqui, ó, do engenheiro. Pô, mas isso é assunto de medição, né? Eu só ia dizer que para medir, né, para medir aqui o engenheiro civil, na verdade, a administração de obra, tá? A gente mede em função da quantidade de serviços executados. Não vai, tipo assim, o cara passou um mês, o cara quer medir só a administração de obra. Não existe isso. Tá? Ele tem que executar a obra, tantos por cento ele executou, tantos por cento ele vai ganhar de administração naquela medição. Só um detalhe, né? Nem faz parte aqui do treinamento. Tá, outro serviço que tem no orçamento, movimentação de terra, né? Então, o que é essa movimentação de terra? Primeiro, se o terreno for plano, beleza, não tem corte nem aterro ali para nivelar, tá? Porém, você precisa escavar valas. O que essas valas? A viga maldrame, né? Você vai escavar ali para concretar a viga maldrame e também vai escavar a área da sapata. Ludes, mas eu vou construir essa fundação acima do nível do terreno, aí já é outra história, porque senão ele vai ficar muito abaixo, e aí vai alagar, vai ficar abaixo do nível da rua. Cara, tudo isso, imagina, tudo isso vocês têm que ter respostas
tudo isso tem que ser verificado antes de fazer o orçamento, porque eu tenho que mostrar um cálculo de escavação aqui. Se eu projeto um volume de escavação e na hora de executar, eu executo acima do nível do terreno, como é que eu vou medir para o cara se ele não executou a escavação aqui? Tá? Então, você precisa da topografia para saber se a tua obra vai ficar acima ou abaixo do nível do terreno. Eu já estou em quantos minutos aqui? Tá. Continuando. Tá? Então, eu preciso saber se eu vou escavar no nível do terreno ou se eu vou executar acima do nível do terreno, tá bom? Regularização de fundo de vala, né? Então, vamos imaginar, eu escavei ali manual ou com a máquina, eu escavei as vigas baldrame, espaço ali para a viga baldrame, eu concretei, eu escavei e eu preciso compactar esse fundo desse terreno para poder receber meu concreto, né? Magro, concreto magro. Né? Então, eu vou lá e apilou, né, com um soquete manual, né? Pode ser aquele soquete manual mesmo, feito de madeira e tal, com pezinho. Tá bom? Ou pode ser um mecânico. Tá faltando aqui nesse orçamento? Ah, não, mas ele deve estar aqui na estrutura, o concreto magro, na infra, né? No concreto da infra, tá faltando aqui o concreto magro. Concreto magro. Tá? Aí, beleza, né? Eu apiloei, escavei, eu apiloei o fundo da vala, concretei, e aí, o que tem aqui agora? O reaterro, né, interno. Porque imagina vocês, né? Vocês têm ali as vigas baldrame, né? E aí você precisa chegar no nível do piso, entre as vigas baldrames. Então, você precisa aterrar aquela área. Geralmente, eu coloco uma altura ali de 20 centímetros, né? Só para eu chegar ali no nível do piso. Geralmente da altura da minha viga, né? Baldrame. Então, eu boto ali 20 centímetros. Então, é a área de piso vezes 20 centímetros, eu chego no nível de piso. Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso tem que estar calculado no memorial de cálculo, tá? E aonde eu vou pegar isso? No projeto, né? Por isso que projetista faça as cotas, as devidas cotas nos projetos, porque quem está orçando vai só olhar ali a cota, anotar, fazer a conta. E fazer a conta, vai pegar a cota no projeto e fazer a conta. Tem tanta metragem linear, né? E eu vou estar multiplicando ali pela minha dimensão da minha viga, ou então multiplicando por 20 centímetros para fazer aqui o reater. Pronto, acabou. Aí eu digito lá, né? Conforme projeto, eu posso até citar o projeto, né? Conforme projeto, código tal, o comprimento linear, né, de viga baldrame é tanto vezes a dimensão da área. Pronto, eu tenho o volume de escavação, tenho o volume de concreto, certo? E aí, a questão da movimentação de terra é isso, tá? Infraestrutura. Infraestrutura, tá. O que é infraestrutura? É a fundação, né? A sapata. O que está incluso? Sapata, né? E viga baldrame. Isso que é a fundação, tá bom? No caso, a gente que está trabalhando, e também o concreto magro aqui, né? Concreto magro, tá. A gente está trabalhando sem laudo de sondagem, então a gente vai supor que as nossas sapatas sejam 60 por 60, que é o mínimo, né? A dimensão mínima de uma sapata, tá bom? E ali a altura, mais ou menos, obrigada, de aterro de 50 centímetros, tá bom? Então, para calcular, a gente vai usar essas definições. A gente vai usar essas definições. Tá? Então, o que a gente tem aqui de serviços de infraestrutura? A forma, né? Que é a forma para as vigas, baldrames, né? Em metro quadrado, né? E aí, como é que calcula essa forma de viga baldrame, né? A gente calcula o comprimento linear de viga baldrame, né? Vezes 20 centímetros, geralmente a gente considera 20 centímetros as vigas, vezes dois lados, porque são dois lados de forma, né? E é isso. Beleza? Armação é em quilo, né? Armação é em quilo. Essa armação que está em unidade é porque esse serviço aqui é por metro cúbico de concreto, tá bom?
em função de metro cúbico de concreto. Mas geralmente a armação é em quilo, né? A armação é em quilo. E aí o que, que acontece? Tem um macete de orçamento que o que, que a gente faz? A gente considera 80 quilos de armadura para 1 metro cúbico de concreto. Então, a cada metro cúbico, eu considero 80 quilos de armadura. É um macete que a gente usa. Para forma, a gente também tem um macete. A gente considera 10 metros quadrados por metro cúbico de concreto, tá bom? Isso daí para a gente... E aí a gente, né, a gente usa, escreve isso no memorial de cálculo, ó, considerando boas práticas de orçamento, eu estou considerando 10 metros quadrados aqui por quilo de concreto, e o meu concreto dá tantos metros cúbicos, né? Lembrando que é a metragem cúbica de sapata e viga baldrame, né? Para infraestrutura, tá bom? Concreto magro, o que é esse concreto magro? Onde ele vai? Ele vai no fundo das valas da viga baldrame, 5 milímetros, 5 centímetros, desculpa, 5 centímetros de espessura, tá bom? Também tem escrito lá no Nossa Fácil, concreto magro, tá bom? Eu vou parar aqui na parte de infraestrutura, a explicação de como calcula, né, os serviços, e eu vou pular agora para o Orça Fácil, para mostrar como a gente faz para encontrar um preço no Orça Fácil, tá bom? E aí eu vou projetar aqui o orçamento do FNDE, tá bom? Que está mais atualizado. Vou projetar o orçamento do FNDE aqui e eu vou entrar aqui rapidinho no Orça Fácil, tá bom? Para mostrar para vocês aqui, só um instante. Aí, eu estava conversando com a Aline. É o seguinte, que ela vai fazer um acesso para Isabela, tá bom? Ela vai fazer um acesso para Isabela, porque esse orça fácil que eu tenho aqui é da AMT. Aí, conforme a Aline estava falando, muitas pessoas têm acesso ao orça fácil da AMT, tá bom? Porque a gente usa esse orça fácil para ajudar os clientes. Então, tem muita gente que tem acesso realmente a esse sistema, tá bom? Então, que bom que Boa Vista agora tem o seu próprio orça fácil, tá? Fica mais privado, né, os orçamentos. Aí, Aline, tu providencia o acesso, tá bom, para Isabela. Tá, então a gente tem aqui a tela do Orça Fácil, beleza? Aí, o que acontece? Como é que eu faço para criar um orçamento? Tá? Então, tem escrito aqui, ó, criar orçamento. Então, eu clico aqui. Criar orçamento, tá? E aí ele me dá um código. Eu posso deixar esse código aqui, que é do próprio sistema. A descrição é o nome da obra, aí eu posso colocar, né? Construção de quadra com playground. Ground, sei lá como escreve. De Boa Vista do Ramos. De Boa Vista do Ramos. Cliente, categoria. O que é isso aqui? Categoria. Tá, eu vou botar aqui, né? Construção, creches e escola, construção, o que tem aqui? Galpões, ó, infraestruturas esportivas, né? Bora botar aqui. Prazo orçamento não é obrigatório, eu não vou colocar. Permitir preço zerado, licitação. Beleza, só isso aí mesmo, beleza? Nome da obra, código. Deixa eu ver aqui. Só estava me perguntando isso. Em que versão quer criar esse orçamento? Na versão antiga ou na versão nova? Isso aqui é a versão do Orça Fácil, tá bom? Porque eles atualizaram o programa deles. Então, eu vou botar na versão nova. Vamos ver. Versão nova. Quando eu clico na versão nova, ele me dá outras coisas aqui, ó.
Se é por transfer gov, ó, olha, legal, o número da proposta, ano, legal isso aqui. Mas não vou marcar, não. E aí, próximo, beleza? Aí, aqui é muito importante, ó, truncar em 2 casas, padrão TCU, eu vou deixar. Aí, tá vendo aqui, ó, encargos sociais, ó, desonerado e não desonerado, beleza? Então, se eu marcar não desonerado, o meu BDI é naquela faixa ali de 25%, beleza? Se eu marcar desonerado, é naquela faixa ali de 28% e 31%, beleza? Então, eu vou marcar não desonerado, que eu vou usar um BDI de 25%. BDI, incidir sobre o preço unitário da composição. TCU recomenda, então vou deixar marcado aqui. BD1, BDI, seleciono BDI, BDI manual. BDI manual, já vou definir aqui, 25%. Não tá indo. Tá, BDI novo, BDI manual. Deixa assim, depois eu arrumo lá na frente. Próximo. Vamos ver aqui. Tá, ó. O que acontece? Aqui são as bases, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Sinap, Amazonas, a última versão, mês 9 de 2025, tá? E aí tem outras bases, ó, SBC, Cicro, tudo isso aqui vocês vão poder usar, tá bom? Importante que essas versões aqui de meses sejam as mesmas, tá bom? Que vocês estejam usando. Ó, tudo isso aqui, ó, IMOP, FDE, mesmo que não seja do Amazonas, não importa, é banco de ampla divulgação, tá aqui nossa fácil, vocês podem usar. Tá o Orce, CEINFRA, Embasa, Compensa, CETOP, tem um monte, viu? Beleza? Tá? Aí é o seguinte, olha só, para a gente achar o preço ali do orçamento do FNDE, eu vou voltar ali no orçamento do FNDE para a gente ver o que a gente quer fazer, beleza? Compartilhar. Eu vou voltar aqui no orçamento do FNDE. Tá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar esse preço aqui, ó, de 460,54, beleza? Que é o orçamento que estava aqui. Então, o que ele me dá aqui? Ele dá um código e me dá uma referência de preço do Sinap, tá? E diz que é desonerado. Lá, lembrando que lá eu marquei não desonerado, eu já vou ter que mudar, né? Então, a referência que está aqui é junho de 2025, desonerado, beleza? Então, já venho aqui, copio esse código que eu vou jogar lá. Copiei o código, beleza? Agora eu vou voltar lá para o fácil. Cadê? Vou voltar aqui para o fácil. Compartilhar. Nossa, fácil. Oh, Jesus, cadê? Aqui. Tá? Então, eu tô aqui nas bases. Aí eu quero o mês de junho de 2025. Lembra que estava no lançamento junho? Então, marco aqui, ó. Junho de 2025, beleza? Aí eu venho aqui e salvo. Aí ele vai me jogar lá para o orçamento. Beleza, ó. Tô aqui no orçamento, beleza? Aí o que eu marco aqui? Etapa. Criei uma etapa. Cliquei bem aqui, ó. Ele abriu uma etapa. Aí o que eu escrevo? A etapa inicial lá era serviços preliminares, lembra? Serviços preliminares. Beleza? Aí eu venho aqui, marco verdinho. Aí ele fica, beleza? Aí eu venho aqui adicionar composição. Cliquei, aí ele me pede um código. Aí eu venho e copio, beleza? Quando eu copio, ele chama, aqui, ó, fornecimento de placa de obra. O meu preço ok? Aí olha só o preço aqui, ó, 463,34, não 460, mas por quê? Porque eu marquei a opção não desonerado, ok? Beleza? Só que eu vou selecionar o serviço, depois eu vou mudar lá em cima, marco verde, foi. Tá? Ele me deu aqui uma quantidade, eu cliquei, ficou com quantidade zero. Tudo bem, tudo tranquilo, eu posso editar a qualquer tempo, tá? Então, o que eu vou marcar aqui, ó? Deixa eu ver se dá para mexer no desonerado aqui. Vou clicar aqui no BDI. Deixa eu ver o que acontece aqui. BDI. Tá, BDI. Novo BDI.
25%. Ok, salvar. Eita, pessoal, será que não dá não para alterar o não desonerado? Antigamente dava para mexer na versão antiga. Vamos ver se dá. Orçamento. Editar. Vamos aqui editar. Editar tem orçamento, BDI, tá aqui, encargos sociais, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Eu botei onerado, né? Onerado e desonerado, tá? Então, no meu orçamento do FNDE estava escrito desonerado, beleza? Então, marco aqui, ó. Informar encargos sociais manualmente, CRI, não quero. Salvei, beleza? Automaticamente, meu preço vai alterar. E voa lá, tá aqui, ó, 460,26. Tá vendo meu preço aqui, ó? Com esse código, nessa referência de tempo, meu preço aqui, ó, desonerado, né? 460,23. Beleza? Então, vamos conferir 460,26. Vamos conferir lá no orçamento do FNDE, se é isso. Tá aqui, ó, tô projetando aqui para vocês, ó. 460,54, é isso? 460,26. Deu diferente, ó. 460,26. Deu diferente. Aqui é 460,54. É o mesmo código? 89. 89. Mês de junho, 25. É o mesmo código. Mesma referência de preço. Desonerado. Não sei por que deu diferente. R$460,54. Não sei por que deu diferente. Né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Enfim, deu diferente. Mas o preço correto é esse, do Orçafácil. Sempre é o do Orçafácil, tá? 460,26. Tá bom? Então, o que eu faria? Transcreveria esse preço do Orçafácil para lá, para o orçamento. Tá bom? Por quê? Porque esse preço aqui é que é o que eu tenho de composição e de referência. Ali eu posso ter errado digitação, pode estar errado. A referência que eu tenho é essa, beleza? Então, a gente acha os preços aqui no Orçafácil e leva para o nosso orçamento. Beleza? Então, se eu quisesse pesquisar um preço, um serviço que não está lá na minha planilha, eu estou procurando um preço. Por exemplo, concreto magro, né? Aí eu viria aqui, né? Adicionar composição. Aí eu não sei o código, beleza? Eu quero SINAP nessa referência de preço de mês 6, desonerado, tá? Aí eu posso escrever aqui, ó. Magro. Ó, lastro de concreto magro, tá vendo? Metro cúbico. 986. Ó, lastro de concreto magro aplicado em bloco de coroamento ou sapatas. Aplicado em lajes, laje sobre solo ou radiez. Bloco de coroamento. Ó, aqui ele está me dando, ó, em metro cúbico e metro quadrado. Beleza? 3 centímetros e aqui 5 centímetros. É o dobro. Tá? Se eu quiser economizar, eu posso usar um desse aqui, ó, de 3 centímetros, metro quadrado. Beleza? Aí eu venho e escolho ele, lastro de concreto magro. Cadê ele? Não foi, não? Magro. Uma dica para vocês acharem rápido o nosso fácil o serviço. Digitem uma palavra-chave, que aí ele busca em todos os... Poxa vida, eu não estou projetando, olha. Perdão, não estou projetando a tela do Orçafácil. Desculpa, tá. Não estou projetando a tela do Orçafácil. Tá, então o que eu estava fazendo aqui antes de perceber que eu não estava projetando? Eu estava pesquisando
um preço. Né? Aqui eu já mostrei para vocês como eu achei a placa, né? Como eu achei a placa de obra. Agora eu quero achar um serviço que eu não sei o código, tá? Aí como é que eu faço? Vem aqui, ó, adicionar composição. Por exemplo, se eu quisesse achar um concreto magro, né, que eu falei para vocês, que era antes da concretagem ali do fundo da viga baldrame. Eu digito aqui, ó, magro. Aí o que ele vai me dar? Ó, ele vai me dar aqui, ó, lastro de concreto magro, que está em metro cúbico, tá? Tá em metro cúbico, mês 6, né? Aqui ele me dá em espessura, ó, em metragem quadrada. 5 centímetros, 3 centímetros, metro quadrado. Se eu quiser economizar, eu escolho esse de 3 centímetros, tá? Para eu escolher, eu clico, ó. Beleza? Ele vem para cá. Eu ponho uma quantidade que eu já calculei lá, né? Se eu não botar nenhuma quantidade, ele vai botar 0 para mim, né? Eu vou botar aqui o 1. Depois a gente ajeita aqui. Clicar aqui no verdinho. Calculando. Aí foi. Aí a quantidade ficou 0 aqui, o preço é esse, ó, com e sem BDI, ó, 23,83, 99 ou 29,78, beleza? Aí eu trago esses preços lá para o meu orçamento, beleza? Aí vamos supor que eu fiz todo o orçamento, eu digitei todo aquele orçamento aqui, achei todos os meus preços, meu orçamento está pronto. Tá? Como é que eu faço para gerar a composição de custo unitário, que é uma outra peça que compõe meu projeto básico, tá? Vem bem aqui, ó, relatório, cadê? Orçamento analítico, cadê? Composição analítica com preço unitário, tá vendo? Aí eu venho e clico. Aí eu exibi observações, tá. Gerar relatório. Beleza? Aí ele vai me gerar. Ixi, tem que pagar, ó. Ixi. Ele não tá, não, colocando as composições. Bom, deu uma falha técnica aqui. O meu orçafácil ele não está gerando o relatório de composição de custo unitário. Mas o da Aline com certeza está gerando. E é lá. Beleza? É lá. Gerar relatório, composição de custo unitário. Tá bom? É lá que gera. Tá bom? E aí eu vou ter a composição de custo unitário. Tá? Então, a gente não tem esse trabalho quando a gente usa a plataforma do Sinap ou de bases do Orçafácil. Se a gente for querer fazer uma composição própria, a gente vai ter trabalho de gerar as composições próprias. Tá? E também vai ter trabalho de conseguir as cotações. Tá bom? Então, se a gente usar tudo do Orçafácil, quanto mais a gente usar, menos trabalho a gente vai ter para apresentar a composição de custo unitário. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o orçamento para a gente finalizar por hoje, né? Depois a gente vai gravar outros treinamentos. Compartilhar, tá bom? Então, o que eu quero combinar aqui? Principalmente contigo, Isabel, tá? Quero que a gente comece o orçamento da quadra com playground, tá bom? Eu vou disponibilizar esses anexos que eu mostrei, modelo de orçamento, tá bom? Modelo de orçamento. O cálculo, ele é na mão primeiro, tu precisa calcular na mão para depois digitar, tá bom? Cada serviço é um jeito de fazer, um jeito de calcular, e eu vou estar passando, né? A gente já pincelou sobre os serviços preliminares, sobre a movimentação de terra, sobre a infraestrutura, tá bom? Eu vou gravar um outro treinamento para falar sobre como calculo os outros itens do orçamento, tá bom? Mas a gente também, isso aqui foi só um start para a gente se localizar, e aí a gente vai também tratando isso no particular durante a semana, tá bom? Conforme tu vai avançando no orçamento, tá bom? Então é isso, tá bom? A gente viu sobre essa questão inicial do orçamento, a gente se localizou, né? A gente se localizou aqui na necessidade do orçamento, BDI e tal. Tá? E aí vejam esse treinamento. Teve dúvida? Pode me perguntar, tá bom? Eu quero fazer uma reunião online nesse estilo aqui, tá bom, com vocês. É bom a gente se reunir, dá para a gente reunir online pelo Meet, tá bom? Para a gente estar tirando dúvida dos projetos, definindo prazo, tá bom? Definindo prazo para os projetos. A ideia é que até ali no meio
do mês de maio, todo mundo seja capaz de fazer um projeto básico inteiro, tá bom? Tanto os arquitetos, estagiário, tá bom? Eu e a Aline, a gente já sabe fazer tudo isso, né? E aí a gente está disponível para tirar dúvida, tá bom? Principalmente eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas. E aí a gente vai avançando. Tá bom, pessoal? Assistam o treinamento, por favor, me dê um feedback e dúvidas, tá bom? Até o próximo.